Fala galera, estamos aqui para mais um Urbicast. Apertem os cintos, que hoje a gente vai falar sobre a nossa área do administrativo. Estamos aqui com duas belíssimas mulheres, Janaína e Tainara, que elas vão explicar um pouquinho o que elas fazem, o que elas comem, onde vivem, o que fizeram para chegar até aqui. Então, se vocês puderem se apresentar para a galera que estiver assistindo ou ouvindo, o que vocês estudaram, como é que vocês conheceram o URB? Pode começar, Jana. Fala galera, boa tarde, eu sou a Jana. Então, eu comecei a trabalhar bem novinha, aos 12 anos eu já trabalhava no comércio. Foi um amadurecimento muito rápido. Com esse amadurecimento eu engajei na faculdade de administração. Fui migrando ali de comércio em comércio, mas não estava muito satisfeita e comecei a buscar novas oportunidades. Eu moro no interior do estado e apareceu uma vaga para o URB, eu me candidatei e deu certo. Foi até assim, bem engraçado o meu processo seletivo, porque morando no interior, vindo a primeira vez para o Rio, dirigindo, sem conhecer nada, então assim... Você mora onde no interior? Moro em Volta Redonda. Você mora em Volta Redonda? Ainda? Hoje? Sim. Você ainda mora em Volta Redonda? Moro. Meu Deus! Eu já morei 6 anos, quando eu vim para o URB, eu morei 6 anos aqui no Rio, mas num segundo momento eu retornei para o interior, até por conta de ser mãe, precisar da rede de apoio. Então, assim, foi mais saudável para mim retornar. Então, eu costumo brincar hoje em dia que o home office, antes de virar modinha, já funcionava muito bem para mim. Então, eu sempre trabalhei nesse formato de estar 2 vezes por semana aqui no URB, né, de 2019 para cá, e funcionou super bem para mim. Foi uma baita oportunidade, porque eu consigo conciliar ali o trabalho e ser mãe. E qualidade de vida, né? E muita qualidade de vida, porque enquanto eu estava no Rio, eu estava meio estressada com a maternidade, trabalho, conciliar tempo de engarrafamento, trânsito. Então, assim, foi uma super oportunidade para mim. E você voltou faz pouco tempo agora para Volta Redonda? Eu voltei em 2019. E você tá no URB desde quando? Tô desde 2013. Meu Deus, muita história. Muita história. Eu iniciei no time de crédito e cancelamento, vi o time evoluir, a gente deixar ali de ser um cancelamento manual e virar um cancelamento mais automatizado. Ele continua evoluindo muito. Em 2016 eu migrei para dentro do administrativo, que sempre foi uma área híbrida de administrativo e suprimentos, e tô aí nesse time até hoje. E você, Tainara? Conte-me, onde vive, o que come? Oi, gente. Eu sou a Tainara, conhecida como Tai também. Eu tô aqui no URB, vai fazer 1 ano mês que vem, apesar de parecer que tem muito mais. Eu comecei a cursar administração em 2018. E durante a faculdade mesmo, eu já iniciei minha carreira como estagiária numa instituição de ensino. E ali eu já fui efetivada, iniciei a minha carreira. Já um pouco depois de me formar, eu já engatei numa pós-graduação. E estava, ano passado, até um pouquinho antes, eu estava buscando outras oportunidades para minha carreira, porque eu estava procurando crescimento, conhecer novas coisas e novas áreas, e aí eu encontrei a oportunidade do URB, participei do processo seletivo, a Jana fez meu processo seletivo, me aprovou. Você fez o processo dela? Sim. Ai, que maravilhosa! Foi maravilhoso. E eu fui aprovada, entrei aqui em abril de 2019 e cheguei para somar no time e, assim, foi uma baita oportunidade para mim, desculpa. E me encantei pelo URB porque é totalmente diferente, foi muito além do que eu esperava e me fez crescer muito, apesar de parecer muito mais tempo, só tem 1 ano que eu tô aqui, mas me fez crescer e aprender muito, muito, muito dentro da área do administrativo, com suprimentos. Vocês estão falando de suprimentos. O que seria essa parte de suprimentos, gente? O que seria o administrativo em si, essa parte de suprimentos? Que eu não... A parte de suprimentos é a área de compras em si.
compras, negociação de contrato. Então, assim, tudo que O que você vocês fala. comprariam, por exemplo? A gente compra desde a caneta que você usa até pagar um fornecedor, por exemplo, de Google Cloud. A gente vai estar envolvido nesse ponto. Mas, assim, Google Cloud é um contrato fechado, existe há anos, Sim. né? Mas qualquer compra do administrativo, a poltrona que a gente está sentado, os microfones, qualquer item que a gente utilize dentro do nosso espaço, os papéis do banheiro, Sim. qualquer item, ou a câmera que vocês estão utilizando. Entendi. Então, qualquer item, o ideal é que passe dentro do processo de compras. Nesse processo, a gente busca ali as melhores condições de custo-benefício para a companhia, né? Então, tanto para atender na totalidade a necessidade de cada time, Sim. quanto nas melhores condições de custo para a companhia. Faz tipo como se fosse uma cotação. Isso. Exatamente, em uma vários cotação. lugares. E aí vocês, além das compras e a parte de contratos, mas o que vocês fazem na parte de suprimentos? Essa seria a parte de administração ou seria a parte de suprimentos? Então, tudo que nós formos falar de compras, novos contratos, entra dentro da área de suprimentos. Sim. Então, assim, é um time muito misto, tá? Mas ele tem a gente está tentando segmentar melhor essa estrutura. Quando você fala de serviços de suporte, que seja um envio de correio, um item da lojinha que a gente vende, a gente faz uma parte de back-office de fornecedor. Então, todos os pagamentos dos nossos fornecedores, Google, Facebook, de roupa da lojinha, né? Você de falou roupa da lojinha, então a roupa ela fica ali mista entre compras, né? Então ela passa dentro do processo de compras e depois ela migra para o administrativo. Entendi. Então tudo que a gente fala ali de serviço de suporte, de back-office de fornecedor até ele chegar no contas a pagar, ele passa dentro do administrativo. Contas a pagar não seria com vocês? Não. Nós somos um pré-contas a pagar, um back-office mesmo. Entendi. De fornecedor. Eu acho que um ponto que é interessante a gente trazer é que muita gente não sabe, mas a gente está dentro do pilar de governança e a gente está dentro do guarda-chuva do financeiro. Então, administrativo e suprimentos é uma equipe que está dentro do financeiro. Está dentro do financeiro. Exatamente. Ah, Por entendi. isso que ela citou que o processo de pagamento ele começa com a gente. Então, ele começa com a gente, vai para a contabilidade, para contas a pagar e finaliza com a tesouraria. É um processo de cascata. Mas muita gente não sabe, mas a gente está dentro do guarda-chuva do financeiro. A gente Eu pensei que vocês fossem separados, fosse a parte da administrativa e financeiro. Não, é todo a gente mundo está dentro junto. do guarda-chuva do financeiro. Assim, é interessante pensar nele como um guarda-chuva, porque tipo, é um guarda-chuva com várias sub-áreas. Então hoje nós somos um time dentro do pilar de governança, somos um total de 67 pessoas dentro desse pilar, Gente, é com bastante várias gente. pequenas equipes. Exato. Então a gente tem ali tesouraria, contas a receber, contas a pagar, administrativo, suprimentos, contabilidade, fiscal, suporte ao parceiro, crédito e cancelamento, esqueci de algum Contas a time. receber, planejamento. Planejamento, contas a receber. Então, Processo tipo, São Agora várias também. abas nesse guarda-chuva, são várias abas gente. nesse guarda-chuva. É muita gente. Eu acho interessante a gente colocar também que a gente faz essa parte, esse back-office do fornecedor, mas a gente é muito bem segmentado. Então, a gente trata aqui os fornecedores, os nossos prestadores de serviço, e a gente tem o contas a pagar que é totalmente voltado, além de juntar com os nossos fornecedores, Sim. para o nosso parceiro hoteleiro. Então, quando a gente fala de hoteleiro, de qualquer empresa que oferte passeios, ingressos, eles vão direto para o contas a pagar. Então, ele vem da nossa plataforma, vai direto para o contas a pagar. Quando Você a gente falou fala plataforma. Que plataforma? o sistema que a gente utiliza, onde a gente está coletando os pedidos do site, que é o Design, né? Entendi. É o admin, sistema que vocês usam internamente. internamente Isso, sim. utilizado pelo contas a pagar. Nosso Entendi. time só utiliza SAP. Tá. Então, assim, vem direto ali do site para o contas a pagar quando a gente fala de hoteleiro, de atividades, de ingressos. Então, tudo que é referente à nossa operação de cliente vai diretamente para contas a pagar. Tudo que é referente a fornecer os recursos para o nosso site funcionar ou o recurso para a gente utilizar aqui dentro do escritório vem para o administrativo. Então, a gente segmenta fornecedor de parceiro. Entendi. Achei interessante vocês falarem
Quais são os sistemas que vocês usam? Vocês têm que ter muita planilha, tem muito cálculo, tem muita tabela, tem muito dado, tem muita análise. O que vocês fazem no dia a dia, assim, de ferramentas que vocês usam no próprio trabalho? Bom, a gente utiliza o SAP, né? Que é acho que é a nossa principal ferramenta de trabalho, né? Sim. A gente utiliza o SAP, que ali a gente faz o lançamento de todos os pagamentos de fornecedores, a gente consegue extrair relatórios dali referentes ao financeiro, contas a pagar, enfim. Mas a gente utiliza várias outras ferramentas, as ferramentas do Google também, então a gente está sempre com muitas planilhas, muitos controles, porque a gente precisa apresentar os nossos dados também. A gente trabalha com o Data Studio, que a companhia tem utilizado bastante também para as apresentações de métricas. Mas a nossa Vocês têm apresentação de métricas? Temos. Sim. Como é que funciona isso? A gente precisa, como eu estava falando, a gente tem várias planilhas e várias fontes de dados, e aí a gente utiliza o SAP, a gente vai extraindo tudo que a gente vai fazendo, a gente vai inserindo nesses controles, e aí periodicamente a gente faz uma apresentação dos nossos resultados. Geralmente a gente faz de 3 em 3 meses, e aí a gente vai apresentando os nossos resultados para as outras áreas, para saberem quanto a gente está tendo de saving, por exemplo, nas nossas negociações, quanto a gente está conseguindo economizar. Eu trouxe até alguns números aqui, que eu vou pegar uma colinha rápida. Meu Deus, números! Não precisa de números. Sou uma pessoa humana, Mas, coisa fácil, assim. Mas, por exemplo, a gente conseguiu ter savings bem significativos em relação a compras só num único trimestre, que foi o Q4, a gente conseguiu economizar mais de 130 mil só em relação às compras que a gente faz, porque a gente sempre busca, a gente abre cotação para diversos fornecedores e a gente está sempre buscando um equilíbrio entre a qualidade e o preço, né? Exatamente. É claro, até porque... Então, o nosso papel é a gente conseguir o melhor custo-benefício. Então, a gente está sempre levantando esses dados para a gente poder apresentar os nossos resultados. Então, uma pessoa de administrativo tem que ser analítica? Só analítica? Como é que funciona? É bom que ela seja bem analítica. É ótimo. Quanto mais analítica for. Ótimo. Mas assim, é um conjunto de coisas. Ela ser analítica é um dos principais pontos. Mas assim, a gente recebe muitas demandas emergenciais. Então ela ser desenvolta, vamos dizer assim, desenrolada, faz muita diferença. E como a jogo gente de cintura, né? Tem que ter jogo de cintura, até saber se portar diante de situações complexas, né? E como a gente fala ali muito de um atendimento do cliente interno, a gente tem que saber conduzir essa comunicação, tem que saber ser cordial, tem que saber encarar os conflitos de forma saudável. Tem que ser bom de relacionamento, tem que ser muito bom de relacionamento para poder assim, se desenvolver bem. Porque a gente atende o cliente interno, então a gente precisa entender muito bem qual é a sua necessidade. A gente precisa administrar quando a gente tem um conflito ali entre a sua necessidade e o direcionamento da companhia. Então, como conduzir esse papo de maneira que seja bom para todos. Então, assim, essa desenvoltura também é muito necessária. E também pensar fora da caixa. Porque como a gente é de costume receber uma demanda emergencial, preciso disso para ontem. Sim. Né? Poxa, eu não tenho isso aqui, mas existe outra solução? Eu posso ofertar algo que vá atender na mesma medida e que talvez seja até melhor do que o que foi proposto inicialmente? Então, assim, a pessoa ficar preso só no que foi proposto não é tão interessante. O interessante é que eu receba a proposta, consigo atender? Não. Tenho outra solução? Olha, gente, nós temos essa solução, eu consigo dentro desse prazo, a gente consegue ajustar esse prazo. Então, assim, é muito interessante que ela seja criativo também, né? Muito criativo, precisa de criatividade. Então, tem que ser muito desenvolto. E essa questão do relacionamento é muito importante. Porque para mim entender a sua necessidade, eu preciso me relacionar bem, preciso saber te ouvir. Claro. Ser empática. Olha só, gente. A conexão aqui, ó. A frequência tá boa, Me fala uma coisa, vocês não começaram a trabalhar na parte administrativa aqui no URB, né? Vocês já trabalhavam fora e vieram pro URB. Qual é a maior diferença que vocês veem dessa parte que vocês trabalham hoje,
que é a parte de formação já de vocês, de estudo, de fora para cá para dentro? Eu acho que eu vou iniciar falando porque eu venho de um outro mundo, Aham. tá? Então, quando você vem para uma startup, encontra o tipo de estrutura que a gente tem aqui, é um mundo novo de aprendizado. Então, eu vim ali do comércio, né? De lojas em si. Eu tenho 14 anos de experiência em materiais de construção. Meu Deus, quando for fazer minha obra, pelo amor de Deus, vou conversar com você. Preciso! Mas estou afastada faz tempo. Ai, tá. Mas eu conheço muito ainda, então comecei bem novinha no ramo. E quando a gente fala de comércio, né, de pequenas empresas, é tudo muito simples, muito informal. Então você não gera muito dado, você não mede muito as coisas que você está fazendo. Por mais que você tente implementar, há um engessamento. Né? Então, assim, é tudo muito simples. Não te permite, né? Não te permite. É tudo muito simples. Então, assim, para você conseguir alcançar novos voos, você precisa se esforçar muito para tirar o engessamento de quem está ali, quem é o dono da casa, vamos dizer assim. Então, assim, não, isso vai ser muito complexo e talvez seja algo que vai melhorar muito o dia a dia deles. Então, assim, eu aprendi muito nessa fase que eu estive lá. Então, eu fiz N atividades que eu acabei aprendendo muito, só que quando eu cheguei aqui eu encontrei um mundo totalmente novo. Então, assim, de fato eu consegui implementar coisas que eu aprendi durante o período da faculdade e acrescentei muito, muito mais, porque você acaba entendendo um todo. Como o time administrativo, ele é um time que se relaciona com o todo da companhia. Com todo mundo, porque você todo acaba mundo tem uma aprendendo demanda, né? Um pouquinho de marketing, acaba aprendendo um pouquinho de desenvolvimento, acaba aprendendo um pouco de segurança da informação. Então você agrega muito ao seu dia a dia, principalmente se você for curioso. Olha, preciso pagar isso, mas o que é isso? Pode me explicar um pouquinho como funciona isso? Eu vou precisar de tal máquina. Por que essa máquina, por quê? né? Mas por que o desempenho dela é melhor? Olha, tem isso, tem... Então você aprende muito se você quiser ser curioso. E assim, acrescenta muito para o seu dia a dia. Amadurecimento, conhecimento. E eu sempre brinco com o meu time que conhecimento nunca é demais. Jamais. Nunca. Então, assim, eu aprendi... Quando eu migrei para o administrativo em 2016, eu aprendi muito de marketing, muito. Por que se precifica de tal forma? Por que essa campanha a gente gera engajamento em tais períodos? Então, assim, eu acabei aprendendo muito. E para você, Tainara, como é que foi essa saída de um outro corporativo para cá, para o Urb? Para mim foi super diferente, porque era uma empresa acho que um pouco mais tradicional do que o Urb a gente já tem uma cultura que ela é mais dinâmica, e então está aplicado consequentemente no nosso dia a dia de trabalho. E é muito do que a Jana falou, sabe? De pensar fora da caixa e buscar soluções. E a volumetria também, porque aqui a gente lida com a companhia inteira, a gente lida com diversos times e a gente lida com diversas solicitações. Então, você saber lidar com isso com equilíbrio. E é o que ela falou, a gente aprende sempre um pouquinho de tudo, sabe? Porque a gente precisa questionar quando a gente vai negociar um contrato, quando a gente vai negociar uma compra, a gente precisa entender por que aquilo é importante e a gente precisa ter insumo para as nossas negociações também. Então, a gente precisa questionar, a gente precisa entender como é que é. E eu acho que isso foi muito saudável para mim, sabe? Porque eu aprendi muito e essa é uma das diferenças que eu mais senti das minhas experiências anteriores. Da abertura de aprender. Exatamente, essa abertura de aprendizado. A gente tem uma liberdade aqui de poder propor ideias, de propor coisas novas. É bem um desafio mesmo de pensar em novas soluções, pensar fora da caixa e propor novas soluções, como otimizar as coisas, como otimizar processos. Então, essa liberdade e essa abertura da gente poder lidar com todo mundo é uma coisa que é muito boa aqui e a gente não vem em todo lugar, né? Isso é verdade. Eu queria entender, porque você já está aqui desde 2013, né? Sim. Faz bastante tempo. Faz. De 2013 a 2022, muita coisa mudou. Muitas. Você falou que em outras empresas, né, tinha um engessamento para aplicar novas técnicas, botar outras análises e outros
outras questões em si. O que você viu que mais mudou no URB, assim, nessa parte administrativa de como lidar, de como fazer uma solicitação? Essa negociação é por e-mail ou é num sistema? Como é que foram as mudanças do URB? Dentro do administrativo em si, eu estou dentro do administrativo desde 2016. A gente vem numa constante evolução. Então, a gente tinha um formato até finalzinho de 2016. Em 2017, a gente veio para esse prédio e a gente foi aprendendo muito. Então, até mesmo nessa questão de negociar, de buscar melhores condições para a companhia. Então, foi um processo de evolução, de sair ali da zona de conforto e buscar, de fato, essa negociação para que seja uma coisa boa, tanto para o URB quanto para o nosso novo parceiro ou para o antigo, seja numa renovação de contrato. Então, houve uma mudança ali de posicionamento. Eu me lembro que... Você diz de local mesmo, de físico, não? Em 2016 a gente se mudou para esse prédio. A gente ficava anteriormente dentro do Casa Shopping. Sim. Né? Então, isso tudo fez com que mudasse tudo? Não, a mudança foi muito saudável, porque a gente tem um ambiente muito melhor hoje. Mas, assim, a mudança de direcionamento, porque em 2016 a gente teve um marco ali na companhia de mudança de direcionamento. Isso aconteceu em setembro de 2016. E dali para lá foi uma constante evolução. Sim. Então, o administrativo, que era um time muito passivo, que estava ali só acompanhando o pagamento, ele tomou o posicionamento de negociar uma condição comercial, de fato buscar melhores condições na hora de efetivar uma compra e não só receber. Não só receber. Entendi. Né? Só fazer ali a maquininha. Ele tomou um papel mais de auditor, né? Então, assim, a gente tinha uma companhia até setembro de 2016. De setembro de 2016 para cá, a gente foi buscando evolução. Eu me lembro que nesse período, o João me deu um livro para ler que acrescentou muito pro meu dia a dia. Né? Desse comportamento de negociar, de buscar melhores condições, de entender com o parceiro ali onde seria um ponto bom para os dois trabalharem. Então, assim, foi o que, de fato, startou o processo de mudança de posicionamento. Desde então, o time veio crescendo. Em 2020, né, com a pandemia, houve ali novamente toda uma mudança, porque a gente estava ali muito presencial, muito papel, muito engessamento. E assim, mesmo sendo tendo muita liberdade, mesmo assim se engessou naquela liberdade ali, não ultrapassou, né? Não houve muita busca por melhorias, né? E mudança mesmo, porque assim, o nosso tipo de negócio, ele exige mudanças muito rápidas, mudanças de pensamento muito rápido. Então, assim, a pandemia, ela forçou com que a gente saísse das nossas caixinhas. Então, a comunicação evoluiu muito. Então, assim, até 2020 a gente não fazia apresentação de métricas, de resultados. Em 2020 a gente startou isso de fato. E, assim, houve um reconhecimento do real papel e uma busca, de fato, para que o time fosse bem melhor, bem mais estruturado e, de fato, estivesse trazendo ali um save para um alcance melhor, um save para a companhia, melhores condições, entender o cenário como um todo, de fato, estar junto de outros times para trazer melhorias. Então, assim, o evento pandemia fez com que o financeiro todo se comunicasse muito melhor, que largasse ali do papel e passasse para documentos digitalizados, que buscasse ferramentas que melhorasse a condição do todo ali. Eu acho que um fato interessante para mim foi um marco, é que a gente sempre tratou o Clube URB. Então, quando a gente fala de um afiliado, ele caminha ali por dentro do administrativo até de fato ele ser pago. Sim. Só que quando estourou a pandemia, tudo isso era feito manualmente. Mentira! Sério? Sim. Mentira! Eu sempre, pra mim, na minha ideia, eu sempre pensei que era tudo online ali. Era só entrar, fazer o cadastro, pá, bota todos os cadastrinhos ali, papum, tá tudo resolvido. Não. Não era? Era um processo bem, bem ruim, vamos dizer assim. E quando era um processo diferente.
Então Agora ela tá era um muito sonho. manualzinho, muito e-mail, muita troca de documento, lançamento desse pagamento no SAP 1 a 1. E quando estourou a pandemia, eu tinha um volume de afiliados performando. Quando a pandemia estourou, eu não vou, tipo, de 20 afiliados, a gente migrou para 2.000 afiliados, recebendo Isso tudo comissionamento. gente vendendo? Só para você entender a proporção. Então, assim, foi quando a gente Não vendeu tinha mais Orlando a como. 999. Ai, maravilhoso. Vocês compraram, gente? Eu tava louca pra comprar. Não Mas eu tenho comprei. muito Devia medo de ter viajar de comprado, avião. né? Não comprei. Demos mas mole, as 3. eu não tive nem tempo de ver a oferta no ar, porque a gente estava no meio de uma loucura. Pagando Era tanto afiliado afiliados. pra pagar, gente. Ô, afiliados, ajudem a gente. E assim, isso para mim foi um marco muito interessante, porque quando estourou, a gente estava sem braço para tratar todo mundo. Então a gente praticamente trabalhava 24 horas para conseguir atender e a gente, de fato, trazer satisfação para o nosso afiliado. E nisso começou uma corrida para automatizar o processo. Então ele foi otimizado inicialmente. Então o que era feito 1 a 1, a gente passou a exportar uma planilha para dentro do SAP, que é o sistema que a gente utiliza. Dessa exportação, o time de produto já foi trabalhando na automatização, então de fato tem uma plataforma, e da plataforma linkar direto com o sistema que é o SAP, que hoje já roda desde julho de 2021. Ai, que maravilhoso. Esse é o melhor cenário. Uma ótima realização pro time. Olha, eu adorei Excelente essa realização. Obrigada, galera de produto. Show. Produto junto com o nosso time SAP ali. Nossa, E maravilhoso. assim, essa otimização inicial otimizou outros processos dentro do financeiro. Por exemplo, Isso quando a deu gente pra fala fazer de uma uma coisa devolução aqui, de né? compra. Quando a gente fala de uma devolução de compra, também era feito todinha manualmente. Quando a gente tem que fazer esse pagamento via transferência, né, um pagamento diretamente na conta bancária do cliente, isso também era tudo feito manualmente. E 1 a 1, né? E Porque não tem como ser vários. 1 a 1. Então, assim, com o processo de otimização ali do clube, otimizou também a devolução de compra, que evoluiu para um segundo patamar. E hoje é tudo muito mais fluido dentro dos dois times. Tanto crédito cancelamento, que inicialmente passava por dentro do administrativo, com a otimização não precisava mais do administrativo ali estar dentro do processo. E o clube, que hoje é muito mais fluido, menos reclamação, menos problema. Mas ainda é no administrativo, o clube? Então, a gente tem um marco aí. Quando até julho de 2021, Sim. esse processo é totalmente tratado pelo administrativo. Então, se tem alguém que é do passado, que comissionou no passado, ele vem para o administrativo e a gente segue com o processo ali semi-automatizado. De julho de 2021 para frente, ele é totalmente automatizado. Então, ele entra pela plataforma, o afiliado cadastra todos os seus dados dentro da plataforma e vai direto para o sistema. Entendi. E o contas a pagar somente leva a execução. Os valores. Isso. Então, assim, é totalmente automatizado. Então, hoje em dia, a gente só trata passado. Fora isso, é tudo muito mais fluido, um mundo muito melhor. Ai, o mundo E tão assim, gostoso. participar desse processo de construção, da automatização, de entender tudo, é muito construtivo, é muito enriquecedor. Porque aí você entende o lado de produto, entende o lado do time SAP, você ajuda ali a criar as Até para condições. eles entenderem quais são as suas demandas, né? Porque eles estão criando um sistema que vai trabalhar com você, para você. Não dá para eles criarem, não tem como criar um produto sem ter um objetivo, né? E o objetivo era automatizar e melhorar, não só para os afiliados, mas para a pessoa que está ali tratando, né? No dia a dia. De 20 para 2.000, imagina. Óbvio que não são esses números, mas imagina a quantidade de coisa a se fazer. Era muita coisa. E o tempo gasto com isso, né? Devia ser bastante tempo mesmo. Eu me lembro que nesse período eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã e parava 10, 11 horas, meia-noite, para conseguir dar conta. Era muito... E como é que foi agora? Porque você já está aqui há bastante tempo, foi estruturado todo o sistema, o sistema também, e a equipe de vocês, né? Porque vocês estão no guarda-chuva do financeiro, então já foi mais direcionado, cada parte faz uma parte. Como é que hoje é o sistema do administrativo? Quantas pessoas são? Tem mais vaga? Não tem vaga? Estão querendo crescer? Precisa de mais gente? Sim.
Nós Sim, precisamos de sempre mais gente. precisamos de mais gente. Tem Gente, vaga aberta, entenda. hein? Tem vaga aberta na GUP. Dá uma olhadinha. Atualmente nós somos em 6 pessoas. Sim, né, na parte da administração. Dentro dos 2 times. É porque é muito híbrida, né? Então, É muito misto. Então, assim, exatamente. a gente está trabalhando numa reestruturação agora para segmentar os 2 times. Sim. Mas hoje, os 2 times, a gente conta aí com 6 pessoas. Tá. 2 pessoas mais focadas para compras Uhum. e o restante para o administrativo. E serviço de suporte como um todo, que é todo dentro do administrativo. Entendi. Hoje nós temos uma vaga de analista de compras em aberto, que eu estou precisando muitíssimo desse reforço. Galera, dá um look na GUP, que tá aberto. Então vamos falar sobre essa vaguinha aí. Quais são os requisitos? O que vocês querem uma pessoa na equipe de vocês? Como é que a pessoa tem que ser? O que ela precisa ter de curso, de faculdade? Ou não precisa? Vocês vão ensinar? Como é que vai funcionar isso? Fala pra mim. Então, o intuito dessa vaga hoje é trazer um analista pleno, então Sim. que ele já tenha ali uma experiência de mercado, Uhum. né? E que ele venha com bastante criatividade, com um olhar muito analítico, então assim, que ele saiba conduzir uma negociação ali com maturidade, com criatividade. Então, assim, de buscar novas soluções. Então, a gente está num mundo novo, com um novo posicionamento diante das compras. Porque quando a gente fala de compra, a gente está falando de brinde, a gente está falando da caneta que a gente utiliza no escritório, do headset que o colaborador está utilizando. Então, assim, de trazer, de fato... Do notebook também, né? Que Notebook. a gente precisa utilizar. Até dos lanchinhos que Até dos distribui no lanchinhos que a escritório. gente distribui no escritório. Exatamente, são coisas que passam pela Das gente nossas também. frutinhas. Então, às Gente, vezes a gente amo tem torcida, tá? Podem seguir com ele, que eu gosto bastante. O Miniório também, ó. Maravilhoso. Então, às vezes a gente precisa estar ali com o fornecedor, né? Negociando prazo, negociando forma de pagamento, negociando tudo isso. Então, a pessoa ela tem que saber ser boa de relacionamento, ela saber ser desenrolada, conseguir negociar, entendeu? Ser Um prazo influente. melhor, né? Para Exatamente. pagamento. Melhor. Ou trazer novas ideias de produto. Então, você comentou, eu gosto do torcido e do mini-óleo. Mas será que não está faltando um item vegano? Olha, maravilhoso. Um item mais saudável, talvez. Ah, mas tem bananada zero também, gente. Quem quiser pode comer. É que eu gosto do Miniório, poxa. Pelo amor de Deus. Assim, de fato, trazer uma bagagem de mercado para poder trazer as melhores condições, pensar fora da caixa, então, assim, não ficar preso só no que foi solicitado inicialmente, mas trazer novas soluções para aquele time que está solicitando X item, né? Além da experiência, ele tem que ter algum curso, tem que ter uma faculdade, não seria necessário? Eu entendo que a faculdade de administração ela é bem coerente com a vaga, tá? Eu sou bem aberta, então a gente tem tecnólogo na área de suprimentos que também contribui bastante para esse tipo de demanda. Se tiver um Engenharia de inglês, produção. Inglês é super importante. que a gente Ah, lida... porque a gente negocia com fornecedor estrangeiro também. Isso, gente, vocês são muito importantes. Que isso? Como assim? É sério isso? É sério. Mas o que seria um contrato, ou então uma negociação com um estrangeiro? Seria sobre o quê? Por exemplo, um exemplo. Uma ferramenta que a gente utiliza dentro do marketing, por exemplo. Deixa eu ver se tem como citar. Uma ferramenta tipo um sistema que a gente usa Um no computador? sistema. Um Trivago, por exemplo, quando a gente entra em contato com eles, é em inglês. Meu Deus, sério, eu não fazia ideia que vocês entravam em contato com eles. TripAdvisor. Sério? Então, assim, tudo que a gente precisa tratar, eles são estrangeiros. A gente tem que tratar dentro da cultura deles. Essa questão ideia que vocês faziam isso. Essa questão de navegar bem entre culturas, igual a gente atende demandas do URB Portugal. Sim. Então, ali é até mais fácil porque você fala em português, tem algumas diferenças ali. Sim. Mas, assim, muitos deles a gente trata com eles em inglês normalmente. Ah, é? A gente tem fornecedores de várias partes do mundo, então é necessário que você entenda. Bom, tem que ter inglês, uma faculdade de administração, tem que ter algum período no mercado, né? Sim, é bem interessante. E o que vocês gostariam para um colega, assim? Uma coisa que, ai, nossa, um colega assim ou então um colega assado, seria como?
Acho que uma pessoa empática, né? Empática. Acho que ser uma pessoa célere também é importante, porque a gente Ser uma pessoa o quê? Uma pessoa ágil. Ah, tá. Celery, porque eu não Acho entendo essa verdade. palavra, gente. Pelo amor de Deus, ajuda a host. Acho que isso é importante também, porque a gente já citou isso, que a gente lida com muitas demandas de emergência, então às vezes a gente precisa ter essa agilidade, mas acho que uma pessoa boa de relacionamento também é uma pessoa desenrolada, que tenha um jogo de cintura, mas uma pessoa... Um bom espírito de equipe. Exatamente, de super todo. importante. Né, de saber ali envolver e conduzir, né, entender a necessidade dentro da equipe também, né? Se envolver. Uma pessoa que gosta de se envolver com outras pessoas. Precisa de isso. muito envolvimento e criatividade. Que é o famoso, é o clichê, né? Mas uma pessoa que veste a camisa do time é super importante. O que vocês acham que mudou muito em vocês, pessoas, trabalhar aqui no URB? Que vocês acham que desenvolveu, que mudou completamente na vida de vocês? Assim, eu entrei uma Tainara e agora eu sou essa Tainara por conta do URB. Olha, eu acho que vou ter que expor mesmo. Vai ter que expor. A gente tá aqui pra isso, né, gente? Mas Stalkei vocês pra isso. Eu acho que eu aprendi a ser mais paciente também, a ser... Não que eu não fosse antes, mas aprendi a ser mais empática também, porque principalmente lidando com o nosso público interno. Então a gente tem que estar entendendo, se colocando no lugar do nosso colaborador, quando a gente está atendendo alguma necessidade do nosso colaborador. Então acho que ser uma pessoa, aprendi a ser uma pessoa mais empática, melhorei muito em questão de relacionamento também, porque eu acho que eu era um pouco mais fechada antes, mas acho que como a gente tem que lidar com todo mundo, Sim. e aí não tem escolha, A né? pessoa A gente tem abraçando, né? Beijando. Fala aqui, Exatamente. chama lá. Isso melhorou bastante. E acho que é isso. Vou E tentar você, pensar em Jana? mais características aqui. Você tá aqui há um tempo. Já deve ter mudado. Eu mesma, eu mudo de ano a ano, eu não mudo cabelo. Cabelo eu quase não mudo, mas de pessoa. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou outra. Mas eu mudei aqui o cabelo em Ah, 2020. Ah, mas eu acho que assim, 2020 não conta, porque todo mundo ou cortou muito curto, ou pintou, porque eu acho que foi a loucura da pandemia. Não tinha o que fazer. O meu Olhava eu no espelho, Era um pintei. cabelo aqui na cintura. Vamos pensar o que a Cortei, gente vai pintei. aprontar aqui. Era isso. Pois é. O que você acha que mudou muito em você, desenvolveu trabalhando aqui? Eu entendo que eu desenvolvi muito comunicação dentro desse período. Então, assim, eu já vinha de um ambiente comunicativo, mas eu vim para outro tipo de ambiente. Então, assim, eu desenvolvi muito assim, a questão da comunicação, desenvoltura. Então, enquanto eu estive ali dentro da caixinha de crédito e cancelamento, era tudo muito fechado ali entre a equipe e financeiro. Quando eu mudei para a caixinha administrativo e suprimentos, esse leque se abriu. Até porque crédito e cancelamento é um pouco mais restrito, né? Trata de dados, alguma coisa assim. Então, isso se abriu muito, tanto no relacionamento dentro da companhia, quanto no relacionamento com fornecedores. Então, eu cresci muito nesse período. Eu desenvolvi muita paciência. Gente, paciência, é isso mesmo? Ó, pré-requisito, ter paciência. Esquecemos de citar isso, hein, Jana? Pré-requisito. Eu desenvolvi muito a parte da paciência e da empatia. Então, assim, muita maturidade também, né? Para saber se comportar dentro do mundo corporativo. Então, assim, eu era uma pessoa muito durona. Sim. Muito pé na porta. E eu aprendi que não precisa ser nesse formato, não precisa ser desse jeito. Então, assim, eu sou uma pessoa organizada, que gosta de processos muito bem estruturados. Levemente metódica. Sim. Pouca coisa. É bom. Sim. Não é algo ruim, eu não acho uma característica ruim, eu acho uma característica necessária. Então, eu aprendi a lidar com as minhas regras pessoais e conciliar isso com o todo da companhia, porque nem sempre o processo ele conseguia ser seguido à risca. Isso, de certa forma, para quem tem a linha de pensamento que eu tinha, Sim. é estressante. Então, assim, como eu aprendi nesse período, como a trazer quem está me demandando para entender o meu processo e a gente conseguir seguir bem durante todo o caminho. Então, assim,
é meio que levantar minha bandeira e fazer com que você abrace a minha bandeira. Sim. Então, trazer esse envolvimento dos times. Então, assim, a gente cresceu muito nesse período, então tem muita gente que ainda não conhece. Sim. Então, assim, eu estou sempre buscando esclarecer qual é o nosso papel e que a gente está aqui para te dar suporte, mas que a gente tem alguns processos que precisam ser respeitados. Sim. Então, assim, esse processo de condução, de ser paciente, de não me irritar com coisas que vai além ali das minhas regras. Não me irrite. Não, de conduzir mesmo. Sim, assim, de a pessoa não só demandar, né, mas ela entender que existe todo atrás dessa demanda que ela tá trazendo para você aqui, precisa ser visto, né, ser organizado. Isso. Então, assim, eu saí muito, tipo, não pode... Não pode, não é assim que é o processo, que eu já tive esse comportamento. Então, hoje eu sou uma ser humana evoluída. Olha, isso não está muito bem, isso não está legal, vamos conduzir dessa forma. O que você acha da gente fazer nesse formato? Olha, você conhece um pouquinho do nosso processo? Vem cá, eu vou te explicar. É importante, né, para a pessoa entender como é que... Porque às vezes quer uma coisa para ontem que demora um mês. E às vezes vai demorar um mês mesmo e a pessoa só não sabia que demorava um mês. Principalmente quando fala de compras. Quando a gente fala ali de coisas que precisa de prova, de peça piloto, e principalmente quando as pessoas acham muito simples. Olha, preciso pagar fornecedor tal, paga aí. Não dá para entrar no processo no mesmo dia. Entendi. Não, é só fazer um Pix. Cara, não é só fazer um Pix. Né? Gente, então, não assim, é só fazer um Pix, prestem atenção. Fala, Janaína. Poderia ser, mas não então, é tem assim. todo um processo, tem todo um controle, tem toda uma estrutura de montar uma remessa bancária. Então, assim, a gente precisa de prazo para, de fato, realizar um pagamento. Então, os pagamentos, outras áreas, elas tem informam cascata. prazos. Elas informam prazos para vocês que vocês têm que cumprir. É em cascata. Por exemplo, hoje a nossa remessa é fechada em D-1. E agora com a Short Friday a gente tem ali na quarta-feira que tem 2 remessas que são fechadas em D-2. Então, assim, de trazer a pessoa para entender, porque ela segue todo um fluxo. Então, assim, o pagamento ele chega na nossa mão, ele passa por uma aprovação sistêmica, da aprovação sistêmica ele vai para a contabilidade, que vai fazer as devidas retenções de impostos, entender toda ali a estrutura da nota fiscal, que depois vai para o contas a pagar. Contas a pagar vai montar a remessa e vai chegar na tesouraria para, de fato, executar o Pix, a transferência ou o pagamento do boleto. Então, tipo, não é só pegar um boleto e pagar. Isso, não é só pegar um boleto, até porque fugiria totalmente do controle. Que a gente não lida com um pagamento por dia. Somos uma empresa de quase 1.000 pessoas, né? Então são muitas coisas. Então, assim, tipo, o nosso range ali de hoteleiros, de fornecedores, então é muita coisa, companhia aérea. Então, assim, quando a gente fala de uma remessa de pagamento, é uma volumetria gigantesca de fornecedores. Então, não é simplesmente faz um pagamento aí. Entendi. E gerar esse entendimento, às vezes, é difícil, porque quando a gente fala de contas pessoais, é muito simples fazer um Pix. Mas quando você fala de uma empresa, é um pouquinho diferente. É um bem pouco mais diferente. complexo, né? É bem mais complexo. Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham que vocês falariam para uma pessoa que está pensando em se aplicar para analista pleno? O que vocês acham que é um diferencial do URB que ele precisa saber ou ela precisa saber para entrar aqui já sabendo que é assim e que é a coisa que vocês mais gostam, que vocês mais fazem propaganda nossa? Assim, como se você estivesse indicando a vaga. O que você falaria para a pessoa que pensa em se aplicar? Mas eu acho que um dos nossos pontos que eu mais gosto é a questão do URB ter uma cultura muito diferenciada e de ser uma empresa que te oferece inúmeras oportunidades, sabe? Você vem e as suas ideias elas podem ser aceitas, você pode dar opinião, você pode pensar fora da caixa, existe possibilidade de você trilhar um caminho de sucesso aqui dentro e eu acho que isso é muito bom, porque é um lugar que te tira da sua zona de conforto, sabe? A gente tem as nossas semanais e eu sempre falo, cara, essa semana não... Sempre foi uma
semana, um dia nunca é igual ao outro aqui, sabe? Tem sempre Não é uma rotina administrativa, assim, sentada, ver o computador e tá tudo certo. Exatamente, é uma coisa muito diferenciada, sabe? Tem sempre uma história na semana, tem sempre alguma coisa. Então, um dia nunca é igual ao outro aqui. E isso é muito enriquecedor, tanto para você como pessoa, quanto para você como profissional, sabe? Eu acho que isso é muito bom, eu acho que... Atiça a criatividade, né? Porque Exatamente. vai ter que lidar com várias coisas. A gente tem que se adaptar a N coisas, então eu acho que isso é muito bom. Eu acho que quem vem e quem quer vir vai ter oportunidade de crescimento pessoal, crescimento profissional. Dá pra chegar aqui com uma bolsinha de bagagem e sair com uma mala cheia, sabe? Porque a gente aprende muito. E você, Jana? Acho que o primeiro ponto ali é a questão do aprendizado, tá? E nesse aprendizado eu enfoco muito essa questão do que a gente tem de liberdade. Então, assim, ao mesmo tempo que você está conversando aqui com o auxiliar de empresa, você está conversando com o CEO. Então, assim, não tem o engessamento que a gente vê do lado de fora, que o CEO é inacessível. Né? Então, assim, você vai aprender a lidar com diferentes tipos de público, vai aprender a lidar com diferentes classes sociais. Isso é muito enriquecedor. Assim, a parte que mais me chama a atenção é a oportunidade de aprender, de estar ali e saber que você vai buscar conhecimento e vai ter resposta. Se você vai quiser ganhar conhecimento, né? Sim, você pode abrir suas perguntas e sim, você vai receber resposta. Não está nada ali, tipo, escondido, inacessível. Né? Essa oportunidade de aprendizado é muito enriquecedora. Outra coisa é de você poder pensar fora da caixa, expressar suas opiniões e ser aceito. Então, assim, você não precisa guardar suas ideias para você pode compartilhar e ela vai caminhar dentro da companhia e se de fato for relevante, ela vai seguir em frente. Então, isso é uma coisa muito interessante. E uma coisa, assim, que eu falo muito para dentro do administrativo. Eu costumo falar que nós nos tornamos um celeiro. Então, assim, a gente tem muitos casos aqui de pessoas que passaram por dentro do administrativo e hoje estão em outras áreas porque se encontraram lá. Então, eu acredito que essa coisa da gente lidar com todo mundo acaba trazendo uma nova visão para quem chegou e ele acaba se encontrando dentro do marketing, dentro do jurídico. Então, assim, essa abertura de oportunidades... E tem essa abertura, né, que você pode ir, de fato, para o marketing, para o jurídico, né? Pode, sim. Eu costumo falar assim, eu como líder do time, falo, você não é meu. Eu tô te criando para você voar, seja dentro do time ou seja fora. Então, enxergou novas oportunidades, quer aprender aquilo que te satisfaz, é aquilo que faz bem para você e também vai acrescentar para a companhia, voa. Voa. Ai, cheguei a arrepiar, gente. Fiquei emocionando. Mas é ótimo, porque não é sempre que a gente encontra, não é em todo lugar que a gente encontra essa oportunidade e esse estímulo, esse incentivo, sabe? Ai, gente, eu tô tão feliz de ter conversado com vocês e aprendido administrativo. Ai, sério. Muito obrigada pelo papo, tá, gente? É isso. Foi muito legal conversar com vocês, explicar para o pessoal o que acontece no administrativo, como é que são os processos, como é que você vai sentir dentro. Então você prepara as asas que você vai voar se você entrar. Então é isso, it's all about people.